Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Gabriel que nos ouvem nesse sábado pela manhã, nesse sábado que o sol está nos brindando novamente com a sua luz divina e propaga o calor aí para aquecer as nossas almas. E para nos harmonizarmos nesta manhã de sábado, 22 de outubro, vamos ler uma mensagem para acalmarmos a nossa alma, o nosso espírito, para que possamos nos estar tranquilos para as lidas aí do dia a dia. Do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Leiamos a mensagem para a nossa reflexão: prioridades. Por que não se vincula a uma instituição de caridade a fim de que possa crescer espiritualmente através do trabalho voluntário? Falta tempo? Não se justifica. Muito serviço? Não se justifica. Dificuldade financeira? Não se justifica. Problema familiar? Não se justifica. Em verdade, tudo é questão de prioridade. Priorizamos aquilo que nos interessa de imediato. E nessa priorização de nossos valores, as coisas espirituais quase sempre vêm em segundo plano, dentro dessa realidade. Entre o trabalho que enobrece e o descanso, priorizamos o descanso. Entre a doação gratuita e o trabalho remunerado, priorizamos o ganho material. Entre esforçar-se para adquirir virtudes e deixar para depois, porque é difícil, deixamos para depois. Você já notou que quase tudo que você considera prioridade é finito? E o que deixa em plano secundário é eterno? Se não vai fazer o bem, é um direito seu. Porém, é aconselhável que não dê desculpas. Apenas diga a verdade. Não faço porque não é prioridade em meus propósitos de vida. E claro, aguarde as consequências. Então, harmonizados por essa mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia, que nos traz a reflexão sobre as prioridades que estamos elegendo em nossas vidas, damos abertura ao nosso programa Momento Espírita deste sábado, agradecendo a Jesus e elevando o pensamento ao Mestre e aos Espíritos de Luz para que nos abençoem, nos deem a força necessária para passar por esses momentos de dificuldade que todos nós passamos em determinado momento da vida. E que, levando o pensamento ao Pai Maior, a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos Espíritos de Luz, amigos, que nos apoiam em todos os momentos da vida, agradecemos por mais essa oportunidade de reflexão em torno da doutrina do Cristo, a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, à luz do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Hoje nós vamos trabalhar num tema relevante, muito importante, de tamanha relevância para não só a doutrina espírita, como uma questão de saúde pública e uma questão de saúde espiritual, que é aquilo que nós chamamos de aborto. Hoje em dia, muitas vezes, principalmente entre os jovens, que não tomam os devidos cuidados para evitar uma gravidez que para eles é indesejada naquele momento. Nós, das doutrinas espíritas, sabemos que nada ocorre ao acaso, mas para aqueles jovens, para aquelas pessoas, muitas vezes ocorre, e não é pouco, gravidez que não é
para eles desejada naquela hora da sua vida, principalmente porque estão muito jovens, ainda com a vida toda pela frente, ainda não plantaram ainda o seu destino, a sua estrutura, a sua maturidade. E no Livro dos Espíritos, o nosso primeiro livro da codificação de Allan Kardec, na questão 344, Kardec indaga aos espíritos superiores de que, em que momento a alma se une ao corpo. Bem sabemos que nós somos constituídos de um corpo material, que é essa matéria, nesse corpo que nós em espírito vestimos, também de um corpo perispiritual e do espírito propriamente dito. Os espíritos de luz, os espíritos superiores, responsáveis pela codificação, respondem a Kardec que a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Então, nesta questão, a espiritualidade superior nos traz a lição de que já na concepção já começa a união do espírito que é programado para habitar aquele corpo físico, para vir para a Terra, passar suas experiências, já há a ligação. Na verdade, pelo um estudo sistemático da doutrina espírita, nós sabemos que a cada reencarnação, cada pessoa que vai nascer na Terra, já há uma programação no plano espiritual, uma preparação, antecipada de como aquela pessoa irá vir, em que família ela irá se enquadrar. Geralmente são aquelas pessoas que se devem alguns débitos de vidas anteriores, que através do amor, seja maternal, fraternal, paternal, vem para resgatar velhos débitos, velhos problemas que precisam ser resolvidos antes de cada uma evoluir, aí na evolução que cada espírito necessita. Então vejam, desde a concepção já há um espírito ligado àquele ventre materno para que possa nascer aqui no mundo dos encarnados. Seguindo, Kardec, consequentemente, na questão 357 do Livro dos Espíritos, indaga que consequências tem para o espírito o aborto. Que consequências tem para o espírito que irá nascer na Terra o aborto? É uma existência nulificada, dizem os espíritos superiores, e que ele terá de recomeçar. E Kardec vai mais além e pergunta, na próxima questão, 358, se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. Vejam, se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E os espíritos superiores, responsáveis pela codificação da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, são veementes. Há crime sempre que transgrides a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que estava se formando. Então, com isso, nós verificamos que o ato do aborto é muito maior, às vezes, do que nós possamos perceber ainda na nossa ignorância de viver num mundo material e acreditar que esse ato criminoso é uma solução, e não é. Com isso, gera-se vários problemas, várias consequências, porque veja bem, há um espírito programado, preparado
para vir reencarnar na Terra e passar por todas as experiências necessárias a ele para a sua evolução, para o seu melhoramento íntimo, na qual a Terra é o planeta, o local que nós passamos esse tipo de experiência para que possamos evoluir no plano espiritual. É aqui na Terra que nós passamos as sensações da alegria, da tristeza, dos sentimentos mais difíceis, assim como os sentimentos bons. É aqui que nós vamos conviver com antigos desafetos, com familiares difíceis, mais fáceis. Todas as experiências serão passadas aqui. Imagina um espírito que se programa para vir para cá, uma preparação, já passa por um estado de perturbação íntima para poder renascer no mundo dos encarnados e de repente a vida, a oportunidade lhe é retirada através de um ato criminoso do aborto. Isso gera consequências muito maiores do que as pessoas que fazem isso podem prever. Até questões de ordem material no organismo físico da mãe, como no organismo perispiritual da mãe, como até mesmo, dependendo da condição evolutiva do espírito reencarnante que iria reencarnar, que pode não aceitar essa condição, ficar com sentimentos ainda inferiores de ódio, de perseguição e perseguir esta mãe durante muito tempo, do que nós chamamos de obsessão, que é uma ação de um espírito que pode ser sobre o encarnado, influenciando, tentando passar sentimentos negativos para essa pessoa reencarnada, essa mãe que não deu oportunidade para ele renascer. E dependendo da condição dele, ele pode não aceitar isso. E, em consequência do aborto, nos últimos tempos, nós temos falado, a mídia tem levado muito em voga a questão da microcefalia, que é essa doença em que a cabeça e o cérebro das crianças são menores que a normal para a sua idade, o que prejudica o seu desenvolvimento mental. A confirmação do quanto do cuidado a criança vai precisar, na verdade, ela só vê depois do primeiro ano de vida da criança. Mas, dando como causa a ciência de que a causa primária da doença da microcefalia seria a questão do Zika vírus, então se abriu na imprensa, se abriu a discussão novamente de que o aborto poderia ser legalizado em relação, principalmente, a muitas mães estarem, principalmente na região nordeste do Brasil, com filhos nascendo nessa condição de microcefalia. Aí isso se abre uma discussão. E a Associação Médico Espírita do Brasil, a nossa AME, ela tem manifestado, ser manifestado sobre esta questão do Zika vírus e a possibilidade do aborto. Até mesmo estudando o posicionamento da Associação Médico Espírita, eles relatam que uma bióloga feminista chamada Ilana, ela deu uma entrevista para a revista Época, dizendo que com esse surto do Zika vírus seria uma oportunidade para se debater o direito de decisão da mulher ter ou não ter o bebê. E os argumentos que ela utiliza, assim como muitas feministas, se baseiam na liberdade da mulher poder escolher o que é melhor para si. Mas esquecem-se, de que ali dentro do corpo da mulher existe uma nova vida. Existe um outro ser. A mulher é responsável pelo seu corpo, com certeza, mas aquele ser que está ali dentro é um outro ser, já não é parte integrante do organismo dela. Ela tem uma missão divina de carregar aquela criança. É uma vida, se você considerar a possibilidade do aborto, seja pela microcefalia, ou por qualquer outra forma, você está negando
o principal fundamento dos direitos humanos, que é o direito à vida. Tanto na nossa Constituição Federal, como todos os acordos internacionais de direitos humanos, tem como base, em primeiro lugar, o direito à vida. Então, no momento que você está provocando um ato abortivo, você está negando o primeiro dos direitos humanos. Você está praticando um ato criminoso, né? E até porque a pessoa, a criança que nasce com microcefalia, ela tem todas as condições de viver, né, com alguns cuidados especiais, e o tratamento já pode começar ainda na vida intrauterina, né? Então não justifica um aborto para um ser que tem possibilidade de ser tratado e viver uma vida praticamente normal. Porque se nós começarmos a querer selecionar apenas crianças saudáveis com direito à vida, nós em humanidade, retomando a prática da eugenia feita na Grécia Antiga, em Esparta, né, que selecionava somente as crianças que nasciam, entre aspas, perfeitas, com corpo físico, e até mesmo a eugenia provocado pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Daqui a pouco, se nós estamos começando a selecionar quem vai nascer, daqui a pouco nós estamos matando, abortando crianças que vêm com síndrome de Down, crianças que vêm com alguma deficiência física, e aí se torna uma questão de eugenia que não é admissível numa sociedade que pretende ter os valores cristãos em primeiro lugar, tá? Então, no caso de microcefalia, não se pode falar na opção de abortamento, não se pode falar, tá? O aborto ele só é permitido, né, e a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, até fala sobre essa questão, no caso aquele que tem que escolher entre a vida da mãe e do filho, né, se naquele nascimento vai provocar o desencarne da mãe, é permitido até mesmo pela doutrina e também na legislação penal brasileira de que se escolha a vida da mãe, né, daquele ser que já entre aspas já existe, do que aquele que ainda vai vir. Nesses casos até se permite, né, tanto pela legislação penal brasileira, como a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, também relata esta situação. Mas em outros casos, não é permitido o aborto, porque é uma atitude criminosa junto, né, àquele ser que está para nascer, né? E a gente sabe também que mulheres que passam pela experiência do aborto, até mesmo em países que o aborto é legalizado, passam por problemas traumáticos de psiquiatria, necessitando de apoio de psicólogos, de psiquiatras. Mas, no meio desse levantamento dessa questão, que o aborto poderia ser legalizado ou não, em questão de casos de microcefalia, foi feita aí uma pesquisa pelo Instituto Datafolha, e graças a Deus, na sua sensibilidade, a maioria da população brasileira foi contra, né, nessa pesquisa realizada aí ainda este ano pelo Instituto Datafolha. Então, meus amigos, sobre essa questão do aborto, não há dúvidas de que esse ato covarde, esse ato criminoso, né, é um crime, é uma violação à lei de Deus. Nós sabemos que na vida, que na lei de Deus, o nosso Pai, não há nada que ocorre ao acaso. Até mesmo aquilo que parece, né, aos nossos olhos ainda tão limitados, que é o acaso, não é. Tudo está dentro de uma lei de causa e efeito, de uma lei de ação e reação, de uma lei que nada ocorre sem a vontade do Pai. Temos o livre-arbítrio de escolher aquilo que nós queremos fazer? Sim, temos. O plantio é nosso, mas a colheita é obrigatória, ou seja, tudo que nós fizermos tem uma consequência, e que nós possamos, assim, através dos ensinamentos de Jesus, o nosso Mestre, dos ensinamentos dele, de todas as lições que Jesus nos passou quando esteve conosco aqui na Terra há mais de 2000 anos, nos ensinando praticamente o amor ao próximo, né, de todas as formas, e também
através dos ensinamentos da doutrina espírita e seus princípios básicos, que nós possamos eliminar essas ideias criminosas do aborto ou de qualquer outra ideia que vá contra a lei de Deus, pois sabemos que qualquer forma que nós transgredirmos a lei do Pai, estaremos cometendo um ato criminoso. E Deus, como Ele é soberanamente justo e bom, Ele vai nos dar uma nova oportunidade sempre, mas teremos que passar por aquela fase de reparação daquilo que fizemos. E nem sempre é fácil essa fase de reparação. Podemos passar por momentos difíceis, né, em desfavor daquilo que nós fizemos de errado. Mas, quando tivermos qualquer ideia negativa, qualquer ideia, seja a ideia do aborto, seja a ideia de fazer o mal para alguém, seja a ideia de fazer o mal para nós mesmos, através até de uma atitude extrema de suicídio, acalmemos nosso coração, elevemos o pensamento a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, saibamos que todas as dificuldades podem ser superadas através da resignação, da oração, da prece. Procuremos Jesus dentro de nós, procuremos a ajuda necessária para que qualquer ideia de transgressão à lei de Deus, repetindo, como o suicídio, o aborto, o homicídio, qualquer ideia de maledicência, nós possamos tirar de dentro de nós, porque Jesus é maior do que tudo e Ele nos conhece e nos ajuda em todos os instantes. Com essa ideia de preservação e de valorização da vida, que é o nosso primeiro direito maior, nosso direito humano à vida, nós encerramos esse trabalho deste sábado e que possamos todos nós refletir sobre a vida, sobre o amor e que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. E o próximo também é uma criança que pode vir a estar a nascer e contribuir até mesmo para a nossa própria ajuda. Que assim seja.